Graça e paz, meu amado. Que o Senhor Deus continue abençoando ricamente a sua vida e a vida da sua família. Meu amado, religiosidade e espiritualidade são duas ideias diferentes, mas que muitas das vezes nós confundimos e achamos que é a mesma coisa. A espiritualidade tem a ver com o cultivo de um relacionamento vivo com Deus, um relacionamento pessoal com Deus. A religiosidade, ela tem a ver com o ritual e a forma da lei, do culto, da estrutura religiosa em que nós estamos inseridos. A religiosidade se preocupa com as minúcias da letra da lei. A espiritualidade se preocupa em conhecer a Deus e agradar ao Senhor. A religiosidade, ela se preocupa em cumprir mandamentos, inclusive mandamentos de homens. Então nós guardamos dias, guardamos horas, guardamos determinadas posturas e atitudes. Enquanto isso, a espiritualidade se preocupa unicamente em agradar a Deus e fazer a sua vontade. Quando nós olhamos a história do bom samaritano, e eu quero retornar a ela, nós encontramos essas duas ideias manifestas de modo muito claro. Nós encontramos a ideia da religiosidade manifestada na postura daquele sacerdote e daquele levita. Aqueles dois homens são dois homens que estavam inseridos no contexto da sua religião. Eram dois homens que tinham funções importantes e muito claras a desempenharem no contexto do judaísmo. E diz-nos a Bíblia que aqueles dois homens, quando eles passam por aquela estrada que ligava Jerusalém a Jericó, e eles contemplam aquele homem caído no chão, ferido, necessitando de cuidados, eles o veem, mas eles passam ao longe. Eles não se aproximam, eles não se preocupam com ele. A religiosidade tem esse aspecto. Ela está focada naquilo que é visível, naquilo que as outras pessoas verão em nós. Então, já que ninguém os está contemplando, eles passam ao longe. A religiosidade, ela se preocupa com os ditames da religião, mas ela não se preocupa com o ser humano, com o próximo. O que importa é que você cumpra o ritual. E diz a Bíblia que para cumprir o ritual, o sacerdote não podia tocar em um morto. O levita não podia tocar em um morto. Porém, o texto bíblico não diz que ele estava morto. Diz que ele estava quase morto. Ou seja, que ele estava muito necessitado do cuidado de alguém, do cuidado para que a sua saúde fosse restaurada. Contudo, para aqueles dois homens religiosos, as necessidades humanas não significavam muito. Eles eram indiferentes a ela. Eles estavam desejosos de agradar aos princípios da sua religiosidade. Eles estavam preocupados em manterem-se aptos para o ritual, para a celebração, para a exibição da sua virtude. Por isso que Jesus muitas vezes enfrentou os fariseus, que o criticavam inclusive por fazer curas no sábado. E diziam: temos tantos dias para fazer curas, por que fazer cura no sábado? Porque para o religioso o que importa é que você mantenha a religião imaculada. Aí nós temos o outro lado da história. Temos o samaritano, aquele homem que era odiado pelos judeus. Contudo, aquele homem passa por ali e ele contempla aquele homem caído. Eu não sei se ele sabia se ele era judeu ou não, mas o fato é que ele contempla naquele homem caído um indivíduo que precisa de ajuda. E quando você se aproxima de Deus e quer agradar a Deus,
o teu semelhante se torna importante para você. É impossível agradar a Deus sem que o meu coração se encha de compaixão e ternura para com o meu próximo. Então esse homem tem o seu coração tomado de compaixão e ele age, ele abençoa aquele homem caído, ele cuida dele, ele lhe dá os primeiros cuidados, ele age com amor, ele não age para agradar aos outros. A força que o estimula a agir é uma força íntima, interior. Diz a Bíblia assim, que ele se encheu de compaixão quando ele viu o sofrimento do seu próximo. A espiritualidade, ela faz isso. Ela faz com que as nossas vidas sejam movidas de dentro para fora. Faz com que os nossos atos tenham a motivação correta. Primeiro, agradar a Deus. E depois, porque conhecemos a Deus e agradamos a Deus, temos em nosso coração as marcas do Espírito. E uma dessas marcas é o amor. E o amor o leva a ajudar aquele homem. É preciso que nós olhemos que no momento em que ele se dispõe a ajudar aquele homem, ele revela também um fato muito simples, que ele era o Senhor da sua vida, ele tinha domínio sobre a sua própria vida. Uma pessoa que vive uma vida espiritual tem domínio sobre sua própria vida, tem domínio sobre seus anseios. Não é uma pessoa que vive dominada pelos valores da carne. Também não é uma pessoa que vive dominada pelas riquezas desse mundo. Não, ela usa essas riquezas para abençoar o outro. Ela usa essas riquezas para abençoar os necessitados. Foi assim que ele fez. Ele tomou os seus recursos e usou para abençoar aquele homem necessitado. Ele usa do seu azeite, do seu vinho. Ele coloca a sua montaria à disposição daquele homem e o leva sobre a sua montaria. Ele paga a sua hospedagem na hospedaria e ele se compromete a pagar qualquer outra despesa que surja na sua recuperação. Ele era um homem movido pelo amor. Como falei no outro vídeo, repetir hoje, eu acho que ele, ao sair de casa, ele devia orar e devia pensar assim: Senhor, como poderei hoje ajudar o meu próximo? Como poderei hoje abençoar a vida do meu próximo? Agindo como Jesus, que veio para abençoar, para fazer o bem e que ministrou graça a outras pessoas. E Deus o honrou, colocando-o diante daquele homem, para que ele pudesse abençoá-lo e cuidar dele. Meu amado, a verdadeira espiritualidade, ela se preocupa com o outro, ela tem lugar para o outro, ela se estende no sentido de abençoar e ajudar o outro. A verdadeira espiritualidade, ela não é hermética, ela não se fecha em si mesma. A verdadeira espiritualidade, ela não se preocupa com leis humanas ou com valores humanos. A verdadeira espiritualidade se preocupa com Deus, com sua vontade, com seus mandamentos, com seu ensino e se preocupa em glorificar a Deus. Ela bebe das águas de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus veio para obedecer ao Pai. E a Bíblia diz que Jesus veio para abençoar as pessoas. E a Bíblia diz que Jesus veio para ministrar graça ao coração das pessoas e fazer-lhes bem. A verdadeira espiritualidade é assim. Ela bebe do exemplo de Jesus, se coloca à disposição de Jesus, obedece a Jesus e dessa maneira ela estende o favor de Deus às pessoas que estão ao seu redor. Seja essa a nossa vida, seja essa a nossa marca. Que Deus te abençoe.